Bom, uma boa tarde para vocês. O Brasil tem muitas famílias musicais, em várias áreas aí, pai, filho, irmãos. E uma das famílias musicais mais ricas é a família dos Assad. Eu conheci lá no comecinho o seu Jorge Assad, que era um bandolinista em São João da Boa Vista, a dona Ica, sua esposa, uma grande cantora. E a partir daí vieram os filhos, Sérgio e Odair, que se transformaram no maior duo de violão aí do mundo, a Badi, e depois veio uma terceira geração extraordinariamente talentosa também. A nossa entrevistada dessa domingueira é Clarice Assad, que está fazendo uma bela carreira de piano nos Estados Unidos, filha do Sérgio. Clarice, obrigado aí por sua participação aqui no GGN. Eu queria saber um pouquinho a sua infância, porque eu conheço bem do seu pai, que foi meu companheiro de serenatas lá em São João. Quando você nasceu, seu pai já estava consagrado no violão? Como é que foi? Não, olha, primeiro é um prazer estar aqui falando com você. A gente também é fã do seu trabalho, a família toda. Então, eu cresci num ambiente muito musical, né? Meu avô, como você falou, bandolim, minha avó cantando, minha tia tocando. E meu pai, na época que eu nasci, ainda estava estudando lá o violão, já tocava muito, mas ainda estava estudando, começando a carreira, na verdade. Então, só crescer assim, naquele ambiente de música, e um ambiente de música muito virtuoso, né? Já me ajudou muito a desenvolver a minha habilidade, assim, se eu tive algum talento, não foi só o talento, assim, que ajudou, foi também a perseverança, assim, do estudo, né, daquela coisa de ver meu pai e meu tio tocando horas a fio para melhorar mesmo a técnica, etc. A valsinha que você fez, como é que é?
Então eu tenho muito disso. Por que escolheu o piano? Meu pai escolheu para mim porque meu pai, ele achava que como parecia que tinha mais talento para composição, que o violão era um instrumento difícil para compor, entendeu? De olhar onde é que estão as coisas, eu tinha mais facilidade de ouvir, de criar, né? Não tanto de tocar. Então o piano é um instrumento melhor para ela. O seu pai, que se tornou um dos principais compositores modernos de peças para violão, achava que o piano é melhor para compor. E de fato, o piano é melhor para compor, efetivamente, né? Sim, é muito melhor. É uma orquestra simplificada, né, quase. É isso. As suas primeiras aulas, a sua infância foi onde? No Rio de Janeiro? Foi no Rio. Eu nasci em Campo Grande, num subúrbio do Rio de Janeiro, né? E fiquei lá até os 11 anos de idade. Depois a gente se mudou para Botafogo. Mas foi assim, a primeira infância, digamos, foi bem lá no subúrbio. Tenho família lá até hoje. Tá. O seu avô, quando ele vai para o Rio, ele tinha parentes lá também? É isso? Não. Então, essa história que é muito louca, assim, o meu avô é do interior de São Paulo. Meu avô nasceu em São João do Boa Vista, que fica a 4 horas de São Paulo. E quando o meu pai e meu tio demonstraram muito talento para música, eles diziam assim, foi muito difícil encontrar alguém naquela cidade pequena do interior para continuar dando aula para eles crescerem musicalmente falando. Então meu avô teve a coragem, a loucura, né, de sair da cidade dele com a família toda, na cara e na coragem, com essas 2 crianças, basicamente. Meu pai devia ter o quê? Eles eram muito novos, eram adolescentes ainda, para estudar com a Monina Távora, que era uma discípula do Segovia na época e que estava super disposta a dar aula para eles, assim, por amor à arte, entendeu? Então, assim, foi uma coisa incrível, quase que destino, né? Eles acabaram indo morar em Campo Grande, porque Campo Grande era um subúrbio que na época era muito rural, assim, lembrava São João do Boa Vista, não era um lugar muito difícil, caro, assim, de acessibilidade, e eles se sentiram bem lá. E minha mãe já morava lá, ela nasceu lá, então foi, assim, por isso que a gente acabou nascendo em Campo Grande. E o seu pai seu avô trabalhava em relojoaria, não era isso? Isso. Ele manteve a profissão lá em Campo Grande também? Sim, eu tenho até hoje o cartão dele de visita de trabalho, olha só, tá lá, escrito a profissão dele, ele é relojoeiro. Mas ele era uma figura, se bem que de toda a família eu sou um fã incondicional e apaixonado pela sua avó, realmente. Ela é maravilhosa, e ela tá aí ainda cantando, com 93 anos. Não, eu espero agora no final do ano, eu vou dar uma chegada em Poços lá, fazer uma visita. Ai, que máximo. E daí, as suas primeiras aulas de piano, com quem foram? Então, minhas primeiras aulas de piano foram lá em Campo Grande, com uma professora que tinha uma academia de música, chamada Academia de Música de Meá, que era o nome dela, e ela, inclusive, eu recebi um vídeo dela tocando. Ela tá com, não sei, 90 e blau já. E continua tocando. Então ela tinha essa escola de música, ela me deu as primeiras aulas, assim, para ter noção. Meu pai também sentava muito comigo para me ensinar música. Eu gostava de tirar música de ouvido. Mas o meu piano era piano que é aquele de não sei que tamanho, sabe? Um piano bem baratinho, que a gente não tinha dinheiro para comprar um instrumento muito legal. E ele não afinava de jeito nenhum, ele era desafinado. Ele ficava meio tom abaixo do que o dó, assim, era tipo entre o si bemol e o si, sabe? E como eu aprendia muito de ouvido, quando eu tocava no piano que estava certo, eu ficava, gente, tá errado. Olha só. Foi assim que eu aprendi a transpor. É isso, você tem que ser craque. Aqui outro dia, o Renato Braz indicou aqui um jeito para afinar o violão, ele afinou, o piano, ele afinou um semitom, rapaz. Todo mundo violão que vem aqui tem que adaptar. Mas e as primeiras músicas e arranjos de ouvido que você tirou, que gênero, que músicas que eram? Que eu criei, assim, as minhas primeiras composições? Não, antes disso, as primeiras músicas que você tirou no piano. Ah, tá, que eu tirei. Por exemplo, eu tirei, Moon River. Olha só. Não sei por que eu tirei Moon River até hoje. Não sei, eu gostava da melodia. Eu tirava tudo que era música de ouvido. Era muita coisa que eu ouvia no rádio, que eu queria ver se eu conseguia, né? Era meio que um desafio, né? Vamos ver até quando que eu confio nesse ouvido que eu tinha. Muita coisa do Heriberto Gismonti, principalmente as coisas mais melódicas, né? Mais fáceis, assim, tipo Água e Vinho, Cigana, aquelas do primeiro disco dele, solo, piano. Mas isso aí com que idade que você tirava? Eu era pequena, era tipo
13 anos, 14. Tirar desmonte com 13 anos. É fácil, né? Não, foi uma evolução, viu? Eu comecei lá com Cacá e Balão, eventualmente. E quando vocês vão para Botafogo, você pega outros professores? Como é que é? Pois é, quando eu cheguei em Botafogo, já tinha mais opção também de estudo, né? Eu estudei com a Sheila Zaguri, estudei com o Leandro Braga, estudei também com a Linda Bustani, que é pianista clássica. Então eu tive, assim, do jazz, a música popular brasileira, à música clássica. Então isso foi uma grande base para mim, né? Estudar com esse pessoal. Aliás, uma das grandes falhas que eu tinha de informação... Deixa eu botar aqui. Uma das grandes falhas que eu tinha de informação era não conhecer as composições do Leandro Braga, que é um craque, hein? Ele é maravilhoso. Olha, a primeira vez que eu fui ter aula com o Leandro Braga, eu fiquei até com medo, porque ele sentou para tocar, né? Alguma coisa para mim, eu fiquei... agora, o que eu vou fazer? O que eu vou mostrar? Como é que eu vou impressionar ele? Nossa, eu queria impressionar, né? Obviamente. E impressionar ele não é fácil, não. É muito bom. E nas composições você começa quando? Nas composições, desde sempre, desde pequena eu já compunha, assim. Meu pai, na verdade, me ajudava porque ele fazia assim, eu tocava no violão e eu cantava de ouvido, né? Ele pegava a harmonia, assim, bem tradicional, eu ia seguindo, sem problema, de repente ele mudava para uma outra coisa, outro tom, assim, distante daquilo, mas eu ia atrás. Então eu falei, essa garota tem um ouvido, ela tá prestando atenção. Aí ele começava a me falar assim, você que fez isso aqui, você que compôs, e eu acreditava. Que nos Estados Unidos falam, fake it till you make it, né? Você vai fingindo que você faz até você conseguir fazer. Foi mais ou menos assim que aconteceu comigo. Olha só. E o tipo de música, você fazia canções também, que nem seu pai fazia no começo de carreira dele, não? Eu acho que sim, assim, eu fazia muita, eu gostava de valsa. Adorava valsa, acho que é por causa do meu avô também, eu ouvia muito choro, né, muita coisa, aquelas coisas antigas, eu gostava de comprar valsa e dava presentes de aniversário, de Natal para as pessoas, era a música que eu fazia, né, e gostava de improvisar também, eu fazia uma coisa meio repentista, assim, das pessoas chegarem na casa e meu pai começar a tocar, tipo, uma batidinha de rock, assim, bem safada, e eu cantava as letras baseado no que a pessoa estava vestindo, fazendo, era assim, muito doido. Clarice, e você vai para os Estados Unidos quando os seus pais vão também? Como é que é? O meu pai, na verdade, assim, ele veio para os Estados Unidos em 97, por aí, e foi na época que eu terminei o estudo, assim, médio no Brasil, e a gente tinha combinado que eu ia morar com ele depois que terminasse essa fase da minha vida, para fazer uma faculdade de música, talvez fora do Brasil, meio que seguindo os passos dele, né? Como ele veio parar nos Estados Unidos, eu vim atrás dele. Foi assim, se ele estivesse na China, eu teria ido para a China, entendeu? Mas ele veio para cá, então eu vim para cá também. Não adianta, viu? O sangue árabe não adianta. Não consegue parar, né? A gente fica mascate, né? E por que Chicago? A música de Chicago influenciou ou tinha outros fatores aí? Tinha outro fator, assim, é que ele conheceu a esposa dele aqui, né? Que na época eles estavam começando o relacionamento e ela tinha raízes muito profundas aqui já de trabalho na Universidade de Chicago. Então as raízes foram só ficando mais e mais, né? Porque eu vim, depois o meu irmão veio, minha irmã, para estudar, né? E agora a gente tem uma história toda aqui nessa cidade. Eu gosto de Chicago, é muito frio. Mas é uma cidade bonita. Tem muita coisa legal para fazer. E a carreira nos Estados Unidos, musical mesmo, começa a partir de quando? Olha, eu digo que sim, eu fiz a universidade aqui, fiz meu mestrado, e aí já comecei a trabalhar com música, fui para Nova York, que era a coisa mais óbvia a fazer. Quando alguém se forma aqui em música, especialmente fazendo música popular, que eu queria fazer jazz e popular, eu fui para Nova York meio que tentar a minha sorte, entendeu? Eu fiquei lá 15 anos. Fazendo de tudo que você pode imaginar. Tudo que é trabalho, arranjo, tocar na noite. A gente vê que paga todos os pecados em Nova York. Mas ali...
Aquele centro musical de Nova York também ali, você conheceu todo mundo também, pô? Conhece. O Bonfá estava vivo ainda lá? Morava lá ainda? Nessa época eu já não tinha, não. Acho que eu não cheguei a ter esse convívio. Mas com músicos brasileiros, assim, na época que moravam lá, eu conheci a Luciana Souza, né, que na época estava ainda morando lá, hoje em dia ela mora em Los Angeles. A Maú Chardonnay, que estava lá também, o Romero Lubambo, esse pessoal. Tinha uma pianista que precedeu você, Elias, como é que ela chamava? Eliane Elias. Eliane Elias. Então, cara, eu nunca conheci a Eliane Elias. Eu já sigo o trabalho dela desde que eu morava no Brasil, desde que eu tinha, sei lá, 15, 14 anos. Eu acho ela máxima. Ela foi agora indicada para um Grammy também. Na categoria, acho que de melhor álbum, talvez, de jazz, que é super legal. Então, você está indicada para o Grammy também. A gente tem 3 indicações, eu, meu pai, e o Third Coast Percussion, que é um grupo aqui de Chicago, de percussão. São 4 percussionistas e a gente está muito feliz, né, com essa indicação. Tá. Clarice, e a primeira apresentação pública sua, assim, profissional, foi quando? Aquela que conte, né? Como eu não sei. Porque assim, como eu era feliz de músico, né? Você tá no palco desde pequeno, né? Eu lembro de estar no palco muito pequena. Eu não sei te dizer exatamente quando que foi, não, mas eu acredito que foi quando a gente foi pra turnê, que foi a turnê que você mencionou no começo, né? Que foi todo mundo, a família toda, em 2004, porque aí foi um negócio muito sério. A gente fez uma... Meu Deus do céu. Você tá recebendo ligação? Chama.
eu queria falar um pouquinho dessa excursão. Para mim foi... Olha, eu tenho alguns shows inesquecíveis na vida. Tem aquela última rodada do Tom Jobim, que foi uma maravilha. E tem isso da família Assad lá, que foi uma celebração. E depois eu recebi a notícia dos Estados Unidos que a sua avó foi comparada... A que cantora? Billie Holiday brasileira. A Billie Holiday. Merecidamente. Como é que foi? Aquilo em termos afetivos... Está tão fria, chove lá fora. Essa saudade gelada não vai embora. E será bom ver você partir. Quisera que soubesse como estou triste. Afetivos e tudo, foi não, a gente sentia, como plateia, a gente sentia aquilo. Como é que foi a montagem daquela excursão? Olha, foi uma coisa linda, assim, e ao mesmo tempo amedrontadora, porque meu avô nunca tinha saído do Brasil, nunca tinha tocado em palco, profissionalmente falando, assim, o máximo que ele tinha feito foi o teatro lá de São João do Boa Vista mesmo, que era praticamente casa, né? palco em casa. Mas eles foram parar, assim, em lugares onde tinham 1000 pessoas, às vezes mais do que isso, né, para ouvi-los, né? Então, meu avô estava muito nervoso, assim, aquele nervoso gostoso, sabe? Foi muito emocionante, a gente não esquece desse tipo de coisa, marca, né? Porque foram 3 gerações de músicos na mesma família no palco, cada um com a sua história para contar. Não, uma coisa que eu sempre tive curiosidade, quer dizer, com tudo que vocês passaram, e o seu avô era uma figura maravilhosa, mas instável. Ela ia onde fosse bom para os filhos. O ponto central de equilíbrio, tudo era a sua avó, né? Ah, com certeza. Menor dúvida de tudo, né? De estabilidade toda, total, emocional, tudo. Ela é a nossa pedra, né? Ela mesma fala que ela é a pedra da família. Sem ela ia tudo por água abaixo. Não, ela é fantástica, fantástica. Agora, para entender uma coisa, não, quando eu perguntei da sua carreira, foi a carreira solo. Uhum. A partir de quando que deslancha e você começa com os seus shows e a montagem aí do seu grupo? Então, pois é, a gente, na verdade, assim, como eu não sou muito, assim, uma artista de performática, tanto quanto eu faço composições, escrevo mais do que eu apareço, digamos assim, entendeu? Essa que é a loucura, porque então é difícil chegar e falar assim, quando que começou pra mim, porque eu nunca parei de fazer coisas, mas eu não sou, assim, a headliner, entendeu? Na maior parte das vezes, tipo assim, a Badi tem uma carreira que ela a Badi com suas peneiras lá, né? Em cima do nome dela, da figura dela, ela tem, cara, assim, ela tem até caricatura dela que você olha e reconhece, sabe, que é a Badi. O meu trabalho é mais assim, por trás ninguém sabe nem que eu fiz aquilo, né? Muitas vezes, que é coisa de escrever para orquestra, escrever um arranjo, né? E é um lugar, assim, que é difícil de conquistar como mulher nesse mundo de música, porque não tem muitas mulheres fazendo isso.
Agora, você compõe especificamente para quê? Você falou para orquestras. O que é essa indústria da comunicação em termos de arranjos e composições mais sofisticadas aí? Então, aqui acontece o seguinte, assim, eu estudei para me tornar compositora, eu estudei composição. Então, o que significa isso, né? Existe todo um mundo, assim, meio niche, e eu vou falar underground porque não é, mas é o mundo da música clássica, né? E que dentro desse mundo da música clássica tem um mundo da música clássica contemporânea, que é a música que está sendo feita agora por compositores que estão vivos e não necessariamente de uma parte do mundo só, não são compositores que já se foram europeus lá do século não sei quando, são compositores vivos do mundo todo. Então eu faço parte dessa comunidade, que é uma comunidade, acredito, não pequena, né, porque não é o mainstream, não chega a ser música popular, não chega a ser música do mundo, é um nicho. E para esse nicho eu escrevo música de câmara, eu escrevo música de muita coisa para orquestra, sinfonia, concertos. Eu recebo encomendas para escrever para músicos, por exemplo, agora em maio eu vou ter minha primeira sinfonia vai ser gravada pela Filarmônica London Philharmonia, né, que é uma das orquestras principais de Londres. Então, assim, é uma grande honra para mim poder fazer isso, né, mas é um caminho muito longo a percorrer.
Thank you so much. Thank you. Uma das coisas mais fascinantes de todos os tempos é que você tem com esse negócio de rede social, bolha, influência, são esses grupos menores que continuam. Eu gosto muito dos grupos do xadrez, do violão, o grupo do piano. Essa tribo que você mencionou também, que eu tenho a maior admiração, quem são os principais luminares hoje do Brasil e fora do Brasil? Do Brasil, em termos de grupo? Não, essa tribo dos compositores para peças mais sofisticadas que você estava descrevendo agora. Olha, eu vou te dizer, os compositores assim, brasileiros que estão fazendo uma carreira muito legal fora e dentro do Brasil também, é o Marcos Walter, muito bom compositor, o Felipe Lara também, acabou de escrever um concerto duplo, e uma das solistas é a Esperança Spalding, você deve ter ouvido falar. Então, esse pessoal são compositores mais ou menos da minha geração, né? E estão aqui, moram nos Estados Unidos, trabalham aqui nos Estados Unidos mais, assim, agora a gente está fazendo, inclusive, eu estou fazendo a curadoria do Festival Campos do Jordão, peças deles vão estar sendo representadas no festival, então, assim, quem estiver interessado a ouvir essas músicas novas que estão sendo escritas agora por compositores vivos, vai ter um monte da gente lá no Festival Campos do Jordão no verão, vai acontecer em janeiro e fevereiro esse ano. Vai falar em Esperança Spalding, eu fui assistir um show dela com o Ginga, e tinha um grupo da juventude negra aqui, que conhecia tudo dela e não sabia do Ginga. Eu falei, gente, mas pelo amor de Deus, vamos juntar as duas coisas. Pois isso é incrível, né? É uma coisa da geração do que tá no radar da pessoa. É isso. Mas vocês conseguiram lá em São João, com a Semana Assad também, criar um momento cultural dos mais relevantes. Como é que é montado aí o planejamento da Semana Assad? Então, o planejamento é feito pela CLAC, né, que é uma associação de cultura que existe em São João, que é muito forte, que é da Fafá Noronha, e que é um pessoal muito legal. Eles fazem toda a programação, junto com a família Assad, decidem quem vai chamar, que ano. A gente já teve artistas incríveis lá, assim, eu acho que um dos meus favoritos foi quando no mesmo ano, foi a Orquestra Mundana, do Carlinhos Antunes, foi o André Memari com o Hamilton de Holanda, fazer duo, olha isso, que coisa incrível. Sim. Muita coisa legal. E todo ano a gente tem que ter alguém da família. A Mandu já foi mais de uma vez tocar lá. Ele enche aquele teatro fácil, né? Ele é muito bom de ver, assim, é maravilhoso. Aliás, é tão famoso esse seminário, esse encontro. Um dia conversando com um violonista que sabia que eu sou meio Poços e meio São João. Eu podia falar para eles lá, ver se eles me convidavam também. É um grande violonista. Eu falei, vamos fazer um catituitagem, como se diz. Não, mas é bom, tem que fazer, porque a gente, assim, tem muita gente boa, assim, que a gente nem sabe, né, acabando conhecendo, porque tá tudo muito diluído, né, eu acho que com a internet é difícil, assim, não é que nem nos anos 90, eu lembro que a gente acompanhava um artista, assim, cada release deles a gente sabia, porque tinha menos, né, coisa pra gente seguir. São outros tempos, então a gente perde muita coisa. Você falou do Romero Lubambo, aí eu estava lembrando aquele disco dele com o Paquito de Rivera. Teve um tempo que tinha um jazz latino aí, que tinha muita coisa também da música brasileira, do choro. Esse movimento ainda tem expressão aí nos Estados Unidos? Então, eu acho que sim, com certeza tem uma coisa. Eles continuam isso, tem o trio que ele faz com o Duduca da Fonseca, eles todo ano vão lá e tocam uma coisa meio Brazilian Jazz, que eles chamam, né? Então tem de tudo no Brazilian Jazz, entra choro, entra forró, entra bossa nova, é muito virtuosismo, é muito ritmo, e as pessoas aqui nos Estados Unidos dão muito valor a isso, assim, pelo menos as pessoas que curtem jazz, né? A música brasileira, essa música brasileira instrumental é definitivamente abraçada pelo público americano, sim. Acho que tem muita conexão. Essa fase terrível do Brasil, com o Bolsonaro e tudo, de alguma forma afetou a imagem também do país e da música brasileira aí, não? Olha, o que acontece assim para mim, por exemplo, quando é uma coisa da geração também, né, que eu vejo o que as pessoas relacionam com o Brasil agora, infelizmente,
é o que aconteceu agora recentemente na pandemia, é o desgoverno, todas as coisas absurdas que estão acontecendo com a Amazônia, que vira notícia aqui, todo dia uma péssima notícia. E aí vai perdendo cada vez mais assim, o eixo com a coisa legal do Brasil, que era o que o Brasil queria exportar antigamente, que era a coisa da bossa nova, a coisa da exótica e tal, bonita, assim. Não tem mais isso. Agora eu vejo assim, Brazilian blowout do cabelo, Brazilian wax, Brazilian butt lift, eu fico horrorizada, sabe? Porque a imagem agora realmente não é das melhores. Não dá para ver, infelizmente. Clarice, nas suas composições, qual que é a sua temática? Peças para orquestras, você vai buscar onde o modelo e a inspiração? Então, eu busco muita coisa na utopia brasileira ainda, digamos assim. Eu estou agora com essa sinfonia que vai ser gravada em maio. O nome da peça é Lendas Brasileiras, em homenagem ao Ginga e ao Aldir Blanc, por causa da composição deles linda, chamada Lendas Brasileiras. E são 4 movimentos que honram, assim, de certa forma, a floresta do Brasil. O movimento da Vitória Régia, que é o movimento lento, o movimento da caipora do mato, das criaturas que zelam e prezam pela floresta, e finalmente o quilombo dos Palmares no final, para fechar, porque o zumbi virou lenda, né? E tem o zumbi e Dandara, eles viraram lenda, tá? No livro do Câmara Cascudo, eu falei, gente, tem tudo a ver com o quilombo, uma história da floresta, né? Uma história do Brasil antigo que tem que ser contada. Então, eu busco muita inspiração no Brasil para fazer as minhas músicas. Agora, sobre todos os sons e ruídos e tudo do Brasil, paira a sombra extraordinária de Villa-Lobos ainda, né? Ah, com certeza. Mas então, inclusive agora tem... E o Jobim também, né? O Jobim. Os dois. E assim, eu tô tão honrada com isso que você falou, uma coisa que é incrível, assim, coincidência total, que a OSESP, ela tá com um programa lindo chamado Floresta Villa-Lobos. E ele é um programa contínuo, assim, programático mesmo, vai contando uma história, e tem obras do Jobim, tem obras do Villa-Lobos, e abre com uma obra minha chamada Nhanderu, que é... que maravilha! Então eu tô assim, que maravilha! Outro dia eu entrevistei um tradutor.
produtor de uma biografia que saiu do Villa-Lobos, e ele me contou uma das facetas das composições do Villa-Lobos, que ele pegava fotos de montanhas e tudo, quadriculava as fotos e ia pegando o perfil das montanhas para melodia e não sei o que para ritmo também. Mas ele é de todo lado que você olha. Sabe quando eu vim para São Paulo aqui nos anos 70, tinha uma baita dor de cotovelo aqui de São Paulo em relação ao Villa-Lobos. Por causa do Rio? Daí você conversava com o pessoal de piano, falava, não, ele tinha alguma importância para o violão, para o piano não. Daí você conversava com o pessoal de violão, não, ele tinha alguma importância para o piano, para o violão não. Daí quando você junta tudo... Que loucura! Quando você junta tudo... E daí você tinha como é que chama o grande compositor aqui de São Paulo, que eles colocavam como rival do meu Deus do céu, agora deu um branco. Colocavam como rival do Villa-Lobos. Villa-Lobos é imperfeito, esse aí não, ele faz tudo de acordo com as métricas e tudo. E quando ele morreu, eu fui entrevistar a viúva e falei, o que ele achava dessa disputa paulista? Foi uma besteira danada. Ele disse que o Villa-Lobos era o maior de todos. Não, pois é. Mas é aquela coisa assim, que virou, ele também, de certa forma, virou uma lenda, né? Eu acho que era muito talento. E agora, por exemplo, existia um problema muito sério, assim, que eu acho que é um problema sério que existe na música clássica brasileira, né? Que não é levada a sério, nunca foi levada tão a sério dentro do Brasil, então fica difícil ser levada a sério fora, né? Então é uma briga mais que a gente compra, assim, de fazer esse tipo de conexão. Mas, assim, o Stravinsky falava, nossa, o Villa-Lobos não sabe escrever para orquestra, as orquestrações dele não são boas. A verdade é que as orquestrações dele são maravilhosas, só que eram mal tocadas. Ninguém tinha a técnica, nem o aperfeiçoamento para tocar aquilo bem. Quando você ouve aquilo bem tocado, é outra peça. Era isso. O Stravinsky chegou a criticar também? Criticava. Porque o Segovia, Era muito aquele conflito do Segovia com ele me parecia dor de cotovelo de um gênio vendo o brilho do outro gênio também, viu? Aquilo ali era, eu não sei, essa história, tem muita coisa assim que é difícil saber se aconteceu ou não, mas eu não posso botar a mão no fogo e falar acontecer, porque Villa-Lobos tem muita lenda, assim, ele mesmo gostava de criar uma certa aura de mistério, às vezes ele mentia sobre coisas que eram verdade, você não sabe, né? Foi para a Amazônia, entrou no meio da tribo de índio. A gente não sabe, então não pode chegar e falar foi assim que aconteceu como um historiador sério, porque a gente não sabe. Mas o que a gente sabe nessas histórias, acho que essa história do Segovia é verdade, sim. Acho que ele escreveu uma cadenza muito difícil, aparentemente o Segovia falou que rejeitou, está muito difícil, é impraticável, não dá para tocar. E aparentemente ele chegou lá e tocou a própria cadenza dele super bem, que o Villa-Lobos tocava muito bem violão, e Segovia ficou irritadíssimo com aquilo e deixou de tocar a peça. Essa é a história que eu conheço, né? Eu também conheço. Agora vem cá, nas suas composições, se você pegar, digamos, uma evolução dessa música erudita brasileira, e essa incursão também dos populares aqui, no próprio Memari, o Egberto, todo esse pessoal aí, você pode dizer que tem um gênero de música erudita brasileira formado já? Hoje em dia os gêneros não são mais usuais, cada qual explode para um lado? Eu acho que são as duas coisas, né? Isso depende também muito da sensibilidade artística de cada um. No caso, assim, o Egberto dos Montes, eu não considero ele um compositor clássico. O Memari também não considera um compositor de música clássica, né? São pessoas que conseguem dialogar bem com eles estão nos próprios nichos deles, digamos assim, né? Podem fazer coisas para várias áreas, mas eu não vejo nenhum deles como continuação do que o Villa-Lobos estava fazendo. Isso é difícil achar, né? Quem está fazendo isso? Quem pegou essa linha e continuou fazendo assim, esse trabalho de... É praticamente impossível chegar e falar que existe uma continuação. Mas, ao mesmo tempo, obviamente, que existe essa continuação, né? Porque são referências, né? São referências que a gente guarda com a gente. Eu, de certa forma, eu gosto de pensar que o fato de estar escrevendo música nesse ambiente é uma forma de preservar o que veio antes, né? Enquanto o seguinte, no seu universo de sons entra, digamos, entra aquela formação tradicional das sinfônicas e tudo,
Ou você introduz também outros tipos de sons? Eu gosto muito de misturar coisas, assim. Eu gosto muito dessa mistura, eu gosto de timbre e eu me interesso muito por pintar, assim, cores sonoras com orquestra, de usar a orquestra de formas criativas, né? E isso aí é uma coisa que você gasta muito tempo fazendo, você não tem noção, mas é tão lindo quando você ouve bem feito, o resultado que dá é muito bom, é muito gostoso. Tá. Clarice, e quais são, digamos, as peças suas que você recomendaria para ter uma noção clara da sua produção? Então, essa é uma boa pergunta. Eu acho que como a gente estava conversando agora sobre esse assunto, né, dessa continuação da tradição, né, da música clássica contemporânea brasileira, digamos assim, através do Los Angeles, é essa Floresta Villa Lobos, que está agora, acho que no YouTube, dá para ouvir, e está muito lindo o que eles fizeram, ficou bonito com a OSESP. Eu acho que seria legal. Tá. Aí nos Estados Unidos, bom, aí você deve ter uma multiplicidade de orquestras aí muito grande também, né? Uhum. Qual a diferença desse ambiente musical dos Estados Unidos, dessa música erudita e semi-erudita, para o ambiente brasileiro? O Brasil, nos últimos anos, evoluiu na questão de orquestras, no interior e tudo, ou ainda não? Não, acho que sim. Acho que assim, não tem como comparar, porque aqui a gente tem muito mais, por exemplo, na escola, primária, na escola, no high school, né, aqui tem ainda aquela tradição de banda, que é uma coisa que, você pensar bem, é muito militar, né? Banda é aqueles instrumentos que você sai tocando em pé, andando. Isso significa que crianças muito pequenas ainda têm acesso à educação musical, que é uma coisa que no Brasil não continuou, não tem, certo? É muito raro. Para a pessoa estudar música, ela tem que ser levada a um lugar que vai dar aula de música, não na escola normal, não na escola pública. Isso faz uma grande diferença na formação até do público, pensa bem, né? Eu tenho um grande sonho, assim, de que algum dia voltem a dar educação musical nas escolas, porque não só para criar músicos ou público, mas porque faz muito bem para a cabeça a pessoa tocar um instrumento, a pessoa entender como é que funciona a música, porque é muito matemática e ajuda também a criar várias conexões no cérebro, assim. É impressionante o que faz, sabe? Aliás, devia existir por todos esses motivos e mais de 500 milhões que eu posso falar aqui, mas nem precisa, né? Agora, a tradição de dobrado aqui influenciou fundamentalmente não só a música brasileira, como a americana também, né? Com certeza. Fala um pouquinho da família. A gente conhece bem, eu conheço pessoalmente a primeira geração, bem, a segunda geração, obviamente, o mundo conhece. Como é que está, digamos, a manutenção da tradição dos Assades aí, a tradição artística? Então, olha, meu pai e meu tio estão aí até hoje, né, com o Duo Assad, mas por causa da pandemia as coisas mudaram bastante, né, para todo mundo. Então ficou mais difícil. Eu não sei como é que vai ser daqui para frente, essa pauta de shows, de concertos, não sei. A Badi tá 1000 por hora, como sempre, e eu tô tocando muito com meu pai, porque a gente é vizinho, a gente mora assim, a 5 minutos um do outro, então é muito mais fácil a gente se juntar e fazer uma coisa junto, certo? Meu pai e meu tio moram em continentes diferentes, podem morar na Bélgica, complica pra caramba essa manutenção, como você falou. Mas a gente está aí criando projeto, o festival está vivo mesmo, não presencialmente, a gente sempre está fazendo online alguma coisa, né? Mantendo a chama acesa. Como é que é? Mantendo a chama acesa. Isso. Você tem peças para piano e violão também, não? Tenho, para piano solo, muita coisa para violão, imagina, né? Muita coisa. E alguns para os dois também, piano e violão, que a gente até toca, eu com meu pai, nos nossos concertos. Clarice, para ter acesso à sua produção, tudo, quais são os endereços aí que o pessoal pode ir atrás? Endereço, olha, a primeira parada, assim, acho que seria meu website, que é clariceassad.com. E tem um monte de informação lá, tem música, tem link, tem vídeo, tem partitura,
tem várias coisas. Tá. E Brasil, você falou agora da USESP, você tem a Semana SAD, mas você tem vindo para cá, agora com a pandemia também parou tudo também. Então, né? parou, mas está voltando, olha, está voltando. Agora eu falei, né, que eu estou fazendo a curadoria do Festival Campos Jordão, da primeira versão do verão que eles vão ter, que nunca teve antes, que é sempre no inverno. Esse ano vai começar a modalidade no verão. E, então eu vou estar no Brasil, tocando, dando aula. Foram várias inscrições de compositores para estudar lá comigo e com um compositor americano chamado Derek Burnell. A gente está levando também uma indiana maravilhosa, que meio que viralizou, cantando scat singing pro Giant Steps do Coltrane. Ela também cantou coisa com... Olha só. Maravilhosa. Ela canta muito, ela vai estar lá, a gente está trazendo ela para cantar. E eu estou fazendo trabalhos também com o Coro Jovem do Estado de São Paulo em abril. Então eu tenho várias coisas legais acontecendo. E pro Natal, a família junta ou ainda... Não, a família está pingada, né? Assim, cada um para um lado. Cada um vai ficar no meu clube pequenininho, assim, eu vou ficar em casa. Agora com as lives aí ficou mais fácil, aí, mudou a forma de comunicação, né? Pois é, a gente se vê pela tela. Tá, joia. Bom, Clarice, obrigado por sua entrevista. Claro, obrigada a você. Aí, viu? Maravilha, viu? E aparecendo por aqui, avisa aí pra gente ir lá ver a sua avó lá e ver a família lá. Vamos com certeza. Obrigada, querido. Obrigada mesmo.